A palavra de Deus nos fala em Apocalipse 2:3, que nos diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem em sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu zelo, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste a prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Essa expressão aqui em Apocalipse nos fala sobre a igreja gloriosa. Aquela igreja pura que Jesus Cristo há de vir buscar, que há de levá-las no arrebatamento. Essa igreja gloriosa, meus irmãos, ela tem uma história de pureza desde o início ali do Pentecoste. E ela será pura até o arrebatamento. Jesus tem promessas especiais, meus irmãos, para todos os vencedores. E esses vencedores estão dentro da igreja. E nós vamos transmitir um assunto especial para você nessa noite. Essa igreja gloriosa, meus irmãos, ela está a preocupar-se em dar-se ao Senhor do que receber. Bem diferente do que se prega hoje, que é receber e não dar-se. A igreja gloriosa, meus irmãos, ela sabe que a sua rendição completa ao Senhor lhe fará herdeira. Lhe fará herdeira, lembre isso. E estar nele, esta é a vocação da igreja gloriosa, estar em Cristo. Que o Senhor nessa noite venha nos abençoar, que nós possamos ficar conscientes dessas verdades, para que nós não venhamos perder o nosso tempo aqui, meus irmãos, mas que nós, meus irmãos, através da sua palavra, possamos nos examinar se realmente somos a igreja verdadeira. Se estamos inseridos dentro desse conceito de igreja verdadeira, da noiva, daquela que vai subir. A igreja gloriosa, meus irmãos, no entretanto, ela não pode se esquecer que na mente de Deus existe uma igreja gloriosa. Uma igreja, meus irmãos, que foi projetada por Deus desde a eternidade. Ela é uma igreja linda, ela é uma igreja resplandecente, ela é uma igreja brilhante, ela é uma igreja pura, ela é uma igreja de vestes brancas. Vejamos, meus irmãos, se estamos novamente inseridos dentro desse conceito bíblico de igreja verdadeira, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Essa igreja, meus irmãos, ela estava oculta desde os tempos, nos desígnios de Deus, desde antes da fundação do mundo. A própria palavra de Deus nos diz isso. Essa igreja
gloriosa, meus irmãos, ela está inserida dentro da igreja nominal. Ela não está presa, meus irmãos, a títulos, mas sim ela está atrelada à palavra de Deus, que é verdadeira. Por quê, meu irmão? Porque ela é uma igreja invisível. E ela também está inserida em todo o meio cristão, em todas as denominações de todos os tempos. As denominações, elas têm seus títulos, elas têm seus ministérios. Mas a igreja, meus irmãos, verdadeira, a igreja gloriosa e invisível está inserida dentro da igreja nominal, porque lá estão os verdadeiros representantes de Deus. Ainda que uma minoria, mas ainda, meus irmãos, vivem a palavra do Senhor e apartam-se totalmente do pecado, totalmente, meus irmãos, daquilo que é sujo, mas vive uma vida limpa para com Deus. A palavra igreja, meus irmãos, ela aparece várias vezes aqui no capítulo 2 e ao versículo 3, desaparecendo e vindo aparecer, meus irmãos, somente no capítulo 19, dos 7 e 9 de Apocalipse. Saibamos, meus irmãos, Deus precisa de nós como seus verdadeiros representantes, como a sua verdadeira igreja, como a sua noiva que o espera para o grande momento das núpcias. Por isso a Bíblia nos diz, meus irmãos, eis o noivo que ele está vindo, prepare-se, esteja com as suas lamparinas cheias de óleo, para que ele não vos perca, diz apercebido. Sendo, meus irmãos, essa igreja chamada de esposa, aquela que será chamada antes das virgens puras. Que o Senhor, nessa noite, Ele possa nos abençoar, meus irmãos. Ele possa nos guardar e possamos, meus irmãos, ser alertados pela voz do Espírito Santo, que Ele vem, que Ele volta, que Ele precisa de nós como uma igreja, meus irmãos, pura, uma igreja limpa, livre, meus irmãos, totalmente dos pecados desse mundo. Então, meus irmãos, procure lavar as suas vestes do sangue do Cordeiro que foi morto ali na cruz do Calvário, e que possamos cada dia ser redimidos, meus irmãos, e perdoados, e possamos estar inseridos dentro dessa igreja gloriosa, que é a igreja verdadeira que Cristo vai levar. Que nessa noite o Senhor, Ele possa vos abençoar e conceda a vocês a sua bênção e renove em vocês um espírito, meus irmãos, um espírito verdadeiro, do verdadeiro cristão. Que esteja, meus irmãos, a glória e a manifestação de Deus sobre as vossas vidas, para que o selo do Espírito Santo possa estar sobre vós, para que no momento da chamada de Jesus Cristo nas nuvens do céu, nós possamos subir todos com eles, tanto aqueles que dormem e quanto aqueles que estarão à espera. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Essa é a minha palavra para você. Guarde e seja a igreja verdadeira de Cristo. Amém e amém.